E começando mais um Trainingcast com um convidado muito especial, uma parceria de longa data com a Clínica Fit. Dr. Maurício Liana, bem-vindo de novo à nossa bancada. É um prazer estar aqui com você, Flávio. Que legal. Estou muito feliz de falar sobre um assunto que a gente prometeu no último episódio. Sim. Que é sobre anabolizantes. É um assunto super polêmico, super atual, né? E que a gente está trazendo aí para vocês estarem ouvindo a nossa opinião e quais são as orientações corretas, muito diferentes, que a gente está vendo muita coisa na internet, muita informação aí que é meio equivocada. E essas informações equivocadas acabam influenciando muitas pessoas e, consequentemente, levando elas para esse mundo, né? Essa visão mais dos esteroides, porque vamos já resumir, quem usa esteroides é um corpo que não dá para chegar naturalmente. Um físico que não dá para chegar naturalmente, tanto em rendimento quanto em composição. É uma coisa que não se mantém a médio ou longo prazo, né? E a gente vai citar um exemplo hoje, né? Tem um acontecimento recente do William Golan, que é um fisiculturista muito famoso a nível mundial, que faleceu recentemente, agora no dia 11 de setembro de 2024, né? De uma parada cardíaca com apenas 36 anos, né? Então esse é mais um entre vários que morrem semanalmente, muitos nem vão na mídia, a gente nem fica sabendo. Não fica sabendo, né? Só os grandes que Mas esse é muito famoso, a gente vai conversar bastante, porque ele tem muito material na internet. Ele vendia muita coisa, suplemento. Inclusive, ele explicava como utilizar anabolizantes através de vídeo do YouTube. Né? Ensinava no próprio YouTube utilizar anabolizantes. Então, tem um vídeo dele, inclusive, há uns 2 anos atrás, ele conversando com um médico russo, orientando como usar as drogas injetáveis, com a periodicidade do uso. E, na verdade, deu ruim, né? A gente viu recentemente, acabou falecendo, super jovem, e deu uma repercussão muito grande no mundo do fisiculturismo. O que você falou é bem interessante. Os que estão na mídia, a gente fica sabendo. Quantos outros atletas amadores, ou ao que usa para uso recreativo, que falam que é para estética, não tem problemas similares e a gente não fica sabendo porque não é divulgado. Muito triste isso, mas agora, recentemente, o Matheus Pavlak, de Blumenau, faleceu com 19 anos também, fisiculturista, lamentável isso. Então, a gente aqui que é médico, a gente trabalha de uma forma correta também, você, né, Flávio? A gente quer passar uma orientação para vocês terem uma visão diferente do uso dessas drogas, vocês entenderem as consequências, os efeitos colaterais e que isso é uma coisa que você não consegue levar a médio e longo prazo. A nossa proposta é completamente diferente. Sim, treinar, sim, ganhar massa, mas com saúde, com qualidade de vida, né? Que é algo bem diferente do uso dessas drogas, desses anabolizantes. E o grande fim, geralmente, é para fins estéticos, porque até a competição, vamos pensar no que a gente mais vê hoje, que é o uso da musculação. Na musculação, pensando em fins estéticos, né? Hoje em dia os concursos de fisiculturismo estão muito em evidência, os amadores também estão muito em evidência. A grande maioria é aberto para quem utiliza anabolizante. Então, e hoje em dia esse formato de conteúdo, modelo podcast, a gente vê bastante na internet. Quem é muito grande, os que são até patrocinadores de atletas, empresas de suplemento alimentar, eles focam muito nessas pessoas que utilizam anabolizante. Então está muita evidência isso. As pessoas elas têm referência da musculação com pessoas que são realmente que utilizam esteroides anabolizantes. Isso é um grande problema, por um lado, na minha visão. E tem um benefício também que eu não posso tirar. Esses profissionais dessas áreas, eles estão divulgando muito o treinamento, o exercício. Sim, isso é um lado bom, um lado positivo. Você fazer exercício, mas, né, Flávio, você nota um cara gigante, com aquele trapézio, com aquele deltoide que a gente sabe que não é natural, e o cara vendendo um pote de creatina, falando que ele ficou forte daquele jeito, utilizando a creatina. Cara, isso é bizarro. Né? E fora que, assim, um dos motivos também desse podcast de hoje, você vê, infelizmente, muitos médicos... Né? Orientando a utilização desses medicamentos, que é uma coisa totalmente legal. A resolução do Conselho Federal de Medicina está aqui, ó, na minha frente. Ela é do ano de 2023, tá? E ela fala o quê? Que você não pode utilizar anabolizantes para fins de rendimento físico, seja amador ou profissional, ou para fins estéticos. Mas você vê muitos colegas que estão fazendo o quê? Justamente, né, montando esquemas de anabolizantes, né, vendendo uma falsa segurança que na verdade não existe. Não existe. Né, e um público aí que muitas vezes inocente, não sabe, né? Eu estou sendo acompanhado por um médico
isso é estritamente seguro que eu estou fazendo, não tem nenhum tipo de efeito colateral, nenhuma consequência. Isso não é bem assim, não é uma verdade. Então essa regra ela é uma norma nova, Uma norma recente, 11/4/2023, super né? recente. Resolução número 2333. Né? Então, ela está justamente regulamentando que você não pode utilizar anabolizantes para fins de rendimento esportivo, seja amador ou profissional ou para fins estéticos. E é muito, muito bacana ver que o Conselho está indo por esse lado, porque a gente viu de 15 a 10 anos atrás, mais ou menos, um crescimento absurdo de profissionais médicos, Sim. de todas as áreas possíveis, fazendo um curso rápido, não é nem endocrinologista, fazendo um curso rápido para quê? Porque vi que é um mercado, é um baita mercado e muitos ficaram bem ricos. Eu conheço alguns que ficaram bem ricos, deram muito dinheiro mesmo, sendo os médicos da bomba. Infelizmente, isso é uma verdade, né? O Conselho Federal, eu achei isso uma atitude muito positiva, tentar regulamentar isso, porque estava ficando uma panaceia, estava se perdendo o controle. Né? E, na verdade, é um efeito rápido. Né? Por exemplo, o Lia Golan, ele fala justamente no vídeo que ele fala junto com o médico dele como usar anabolizante, ele fala da trembolona. A trembolona é muito utilizado, é um ganho rápido, você cresce seco, mas os efeitos colaterais são terríveis, terríveis. Inclusive, né? na parte neurológica é muito comentado. A raiva da trembolona, já ouviu falar nisso? O cara usa a trembolona, o cara fica raivoso, agressivo. Aí tem a tosse da trembolona, o cara aplica a trembolona e começa a ter uma tosse que dura semanas. Né? Fora acne, calvície, depressão, alterações sexuais, libido, hipertrofia cardíaca, infertilidade. Por que morre tanta gente? O principal causa é cardíaca. Sim. Então você começa a ter um coração hipertrofiado, uma hipertrofia basicamente concêntrica, você começa a ter queda do colesterol bom, que é o HDL, você começa a ter aumento da coagulação, hipercoagulabilidade, aumento da pressão arterial. Então tudo isso faz com que aumenta você ter o quê? Uma parada cardíaca, um infarto. Né? Tem um estudo bem interessante, eu lembro agora o autor que fez, mas que avaliou pessoas que estão obesos, com pessoas que utilizam esteroides anabolizantes, para medir o risco de morte desses indivíduos. Sim. O risco de quem toma anabolizante é muito maior do que um obeso. Isso é pior ser bombado para a saúde do que ser obeso. Sim. E os dois precisa de tratamento, claro. Sim, né? mas são distintos. Sim. Né? Um está buscando um atalho, né, que a gente sempre fala aqui, e os anabolizantes, eles são um atalho, mas ele tem custos altíssimos, que muitas vezes não são revelados. Então, esse parecer do CFM, na minha visão, foi muito importante para tentar botar um pouco mais de regra, né? Mas, infelizmente, a gente vê que muitos colegas ainda fazem essa supervisão do uso de anabolizantes, mesmo não sendo uma coisa, né, preconizada, autorizada pelo Conselho Federal de Medicina. Um assunto que acaba vindo muito para mim é as pessoas que estão buscando, geralmente mulheres que estão na pré-menopausa, e elas têm já percebem os efeitos da baixa hormonal. Okay. Isso é nítido, assim, na vida delas elas percebem, vigor físico, tudo conta. A partir disso, procura um endocrinologista, também a ginecologista, para poder medir esses fatores, entender qual que é a questão, o que pode melhorar nessa condição dela. E alguns indicam o quê? A chamada reposição hormonal, que também pode ter esteroides anabolizantes. A reposição, então. Aí, justamente, essa resolução falou o quê? Né? O famoso chip da beleza. Exato. O chip da gestrinona, né? Que, na verdade, é para reposição hormonal. Na verdade, o uso que estão utilizando é basicamente anabólico. Sim. Né? Então, a reposição hormonal, quando você tentou outras terapias, né? Lá na clínica, por exemplo, eu trabalho muito com a neuromodulação através da tecnologia REAC, que não tem nenhum tipo de contraindicação, porque é um eixo endócrino imune. Se você melhora o sistema nervoso central, os sintomas como fogacho, os sintomas que são comandados por esse eixo neurológico, eles também melhoram. Então, tem outras formas. Ok, você tentou de tudo, não funcionou, existe a possibilidade da reposição hormonal, mas mesmo essa reposição, ela tem riscos. Né? Então você fica dando hormônio, você não sabe se aquela mama tem receptores de estrogênio, progesterona, predisposição genética. Então a reposição hormonal ela envolve riscos sim, por isso que tem que ter um custo-benefício muito bem mensurado. Se você tentou de tudo previamente, não deu certo, essa mulher realmente está precisando utilizar,
tem que ser avaliado caso a caso para ver se aquele paciente tem indicação ou não de fazer a reposição. Tá, pensando em estudo de casos, pessoas que eu já vi que utilizaram o chip da beleza e em determinado momento teve que parar por algum motivo. Vai dar ruim uma hora. Por algum motivo e ela pega e cessa o tratamento. Qual que é o feedback dessas pessoas? Quando você está utilizando num primeiro momento, né, quando você usa um esteroide, você se sente mais energia, Sim. mais disposição. Eu sempre falo, né, que a pessoa vira um Homem-Aranha, começa a subir nas paredes. Por quê? É uma quantidade de hormônio muito acima dos níveis fisiológicos. Mas isso vai dar ruim, vai dar complicação hepática, cardiovascular, circulatória, e uma hora ela vai ter que parar. Quando ela parar, Flávio, ela vai desmontar. Por quê? Aquilo não é uma coisa estruturada, né? Então, quando tira os hormônios, ela vai ter ansiedade, depressão, perda de massa muscular, e aí que vem o trabalho de arrumar essa bagunça toda. E arrumar essa bagunça não é enfiar mais hormônio, é deixar esse sistema melhor, desintoxicar e fazer com que ele tenha o quê? Um ganho gradual, fazer um trabalho bem feito a médio e longo prazo para recuperar aquele estrago. Ele teve um pico, né, muito rápido com os anabolizantes, você teve uma queda com a retirada e você vai ter que fazer um trabalho de reparo, de reconstrução, né, desse organismo que teve um pico, depois uma fase descendente, uma fase de depressão aí após a retirada dos chips ou da utilização dos hormônios. Sim. Perfeito. E uma parte importante também a se colocar é a questão das nossas glândulas que produzem esses hormônios. No caso da menopausa acaba sendo um pouco diferente ali, porque tem essa questão das mudanças mesmo do corpo feminino. Mas pensando em glândulas masculinas, quando vocês tomam esteroide anabolizante, o testículo, por exemplo... O hipogonadismo, você vai ter uma atrofia do testículo. Né? Então, o testículo tem um tamanho mais ou menos de uma azeitona, você vai utilizando essas injeções, né? A tendência é diminuindo, ficando até o tamanho de uma ervilha, isso vai diminuindo. Tá? E depois, quando você parar, será que esse eixo vai voltar? Né? Esse eixo hipotálamo, hipófise e gônada, ele vai conseguir voltar à ação previamente? Muitas vezes não. Não volta. Tá? Muitas vezes você vai ter que tentar fazer, aí sim, por hipogonadismo secundário à utilização dos anabolizantes, você tem que usar aí uma terapia de reposição para tentar ajudar essa pessoa. Mas tudo começou lá atrás errado. Né? Podia ter uma atitude diferente, uma ação diferente para não chegar nesse estágio que chegou. Eu lembro na época de faculdade, de pós-graduação, na verdade, que não tinha estudos para poder medir isso. Na verdade, eles faziam o quê? Estudos de caso. Então, pegavam um indivíduo que tomava anabolizante, daí media o testículo do indivíduo, tem até um específico, que era, como você falou, uma ervilha não, uma azeitona, e foi diminuindo ao longo dos anos, poucos anos, tá? 3, 4, 5 anos, já era um tamanho de uma ervilha infértil, tinha que fazer reposição contínua para ter a testosterona de maneira adequada, porque acaba influenciando tudo, desde o libido, que é um ponto importantíssimo, fertilidade, ereção, parte cardiológica, é um caos, bagunça tudo. E a gente vê, né, nesses podcasts que eu te comentou aqui no começo do episódio, que tem os grandes atletas brasileiros, eles fazem uso, que não param de tomar, porque se parar de tomar, até tem um que brinca que se parar de tomar, nem o negócio lá sobe. Mas por quê? É aquilo que nós conversamos. Ele começou errado. Sim. E ele vai se aprofundando no erro. As coisas vão piorando. Né? Chega um ponto que ele até tenta parar, mas quando ele para, ele vê que ele está num estágio deplorável. Né? Em todos os sentidos. Todos os sentidos. Perde massa muscular. Tanto a parte de depressão, ansiedade, perde a massa, o cara começa a ganhar gordura corporal, aí ele fala, deu ruim, ele volta a usar de novo. E aquilo não vai melhorar, só vai se aprofundando. Então, ele tem que parar, né? O ideal é não iniciar. Se ele iniciou, tem que parar e fazer o quê? Restabelecer esse eixo neuroendócrino-imune, que é o que a gente faz na clínica com os pacientes, né? Independente de eles ter usado anabolizante ou não. Você tem um sistema bom, né? Você vai ter uma produção hormonal adequada para cada faixa etária. Né? Então, os hormônios eles são muito anabólicos. Eles aumentam as mitoses e quanto mais mitose uma pessoa tem, mais chance de ter o quê? Células defeituosas. Então, se você fica utilizando anabolizante, mais mitose e também favorece o quê? Talvez o aparecimento de câncer. Né? Então, nós estamos falando de coisas muito graves. Sim, né? sim. E que ninguém discute, ninguém aborda o tema, todo mundo, né, fecha, bota um tapa na vista e parece que não está acontecendo. É aquela conversa que a gente fala sempre, que é a pessoa quer buscar o caminho mais rápido, o grande atalho. E não existe atalho para a saúde.
Flávio, a gente está falando aqui para um pequeno grupo que quer ouvir a verdade. Né? A verdade, às vezes, ela machuca, né? Quando a gente ouve. Né? A gente está fazendo uma coisa errada, a gente ouve a verdade, aquilo, né, no primeiro momento, né, aquilo choca a gente. Mas a gente tem o quê? Pensar, processar sobre essa informação e ver quem está falando a verdade, quem realmente está se importando com a minha saúde. E não quem está querendo um resultado rápido, miraculoso, sem se importar com diversos efeitos colaterais que vão acontecer lá na frente, ou, nesses casos que eu contei, moleques jovens, tá? Estamos falando aí muito fisiculturistas que morrem antes dos 40 anos de idade. Que é muito jovem, mas aí você colocou um ponto bem importante. Estava realizando na internet agora, não sei se você chegou a ver, de crianças e adolescentes tomando anabolizante. Jovens de 12 anos tomando trebolona. E mostrando isso na internet, inclusive mostrando como aplica, como faz, o antes, o depois. Jovens de 12, 14, teve um de 12 anos que está super famoso na internet. E fica famoso, né? Porque acaba chamando a atenção de uma maneira ele acaba absurda. Servindo de um exemplo, ele serve como um exemplo completamente errado para outras crianças que muitas vezes sofrem bullying ou estão obesas. Caramba, eu vou tomar essa injeção e vou ficar forte que nem... Isso é bizarro. Tá? A gente, como era da área de saúde, a gente trabalha de uma forma correta, você como preparador físico, eu como médico, a gente tem que passar a informação correta. Né? Isso é um completo absurdo. O problema desses garotos, ele é o quê? É um problema neurológico, psiquiátrico. No caso desses específicos. Mas a influência do que a gente vê na internet acaba afetando bastante esses fatores de pensar, utilizar ou não. E assim, o pessoal até brinca, né, nesses casos mais bizarros de muitos jovens, 12 anos. Cadê o pai dessas crianças? Não, a gente não entende o que acontece na família. Muitas vezes incentivam porque os filhos ficam famosos, isso atrai likes, dinheiro e assim por diante. Então não há uma preocupação com a saúde da criança, e sim, né, com a fama, o retorno inclusive financeiro que isso vai dar. Mais uma vez, o que vai acontecer a médio e longo prazo, muitas vezes as pessoas não se importam. Sim. A gente vive hoje o presente. As pessoas não estão preocupadas com o que vai acontecer, né, num prazo nem longo, tá? Estou falando a médio prazo. E é interessante isso, que eu vejo como o nosso trabalho pode influenciar bastante pro lado positivo, é que eu trabalhei em colégio, sabe disso, né? No Colégio Abaco, com musculação, durante 7 anos, e eu lembro de um caso de aluno que tomou anabolizante, quando jovem, um caso, isso daí foi em 2011, então muito tempo eu trabalhei, até 2019, 20 quase lá, e sabe o que diferenciava, talvez, essa percepção de utilizar ou não? Talvez eu percebia muito que era o que eu falava para eles, como professor e treinador deles. O quanto eu influenciava isso, mostrando o quê? Todos os lados negativos, porque eles perguntavam. Eles querem um paradigma, né? Eles querem uma referência. Sim. Qual é a referência deles? Se o cara pegar a referência errada, já era, né? Então, esse é um recado importante. Você, mãe, pai, que quer colocar o filho numa academia, é muito legal, eu incentivo demais. Minha mãe me colocou na academia com 15 anos de idade. Melhor coisa que ela fez na vida, porque mudou minha vida. Mas o time é outra depois de ter começado a treinar. E para eles vai ser muito bom também. Então, veja o lugar e a companhia, o treinador que seus filhos estão tendo. Porque isso vai influenciar diretamente nas escolhas dele se ele for muito jovem. Porque assim... É um trabalho diferente do adulto. Né? É muito diferente. Você tem, muitas vezes, dependendo da criança ou do adolescente, tem que ver se tem a física aberta ou não. Né? Explicar que às vezes uma sobrecarga, se você botar muito peso, pode fazer com que essa física tenha um fechamento precoce, que vai afetar o crescimento, a estatura da criança. Só assim que afeta. Mas todos os estudos que eu vi, geralmente, comparado com o treinamento de força e outras atividades, o treinamento resistido, bem acompanhado, bem feito, tem os melhores cenários de não trazer nenhum malefício em relação às epífises ósseas. Mas aí vai do orientador, exatamente, né, Flávio? Se o cara botar muito... Essas crianças estão levantando essa quantidade de peso... Não precisa. Porque o estímulo mecânico, precisa, né, é muito grande. Sim. E a física, ela tende a fechar quando a carga é muito grande. Então aí tem que ter o preparador, mesmo médico acompanha, ver direito, essa criança vai fazer esse trabalho mais leve, mais resistivo leve, e aí conforme ele for, né, tendo a maturação sexual, você vai avançando gradualmente, vai fazendo o treinamento. O corpo ele responde Sim. bem, mas nada acima disso que a gente está falando. Quando começa a querer colocar muita carga, pode ver que geralmente o indivíduo ele perde o padrão de movimento, começa a vir as lesões. Sim. Você está indo por esse caminho totalmente errado. O meu filho treina, o Gabriel, meu filho, ele treina comigo desde os 15 anos. Né? E ele continua treinando e justamente fez muita diferença ali em vários aspectos. E a Estela brinca de treinar desde 5 anos de idade. Sim. E dos 11 para agora, ela está com 15 também agora,
Cara, treina super bem. Agacha com um peso legal, assim, não muito absurdo. 10 quilos Mesmo totais mais a barra. vai ter muita maturação ainda, Sim, musculoesquelética, neurológica. Sim. então, e é intenso para ela, tá tudo certo. Mais uma vez, né? Uma visão de médio e longo prazo. Exatamente. Né? Que é o que faz toda a diferença. E de maneira natural, que é mais importante. Nossa... Outro ponto importante que tem que colocar também na nossa conversa é o quê? O uso do esteroide anabolizante para essa faixa etária, o quanto aumenta de força, por isso que a gente pode ver cargas elevadas para esses indivíduos mais jovens, quando esse indivíduo é atleta. O esteroide ele vai dar mais força, vai melhorar o rendimento esportivo dele. Mas um adolescente ele já tem níveis de testo altas. Mas se ele toma mais, daí que dá esses absurdos que a gente vê. Vai dar ruim, porque na verdade vai aromatizar, vai ter um monte de complicação. Sim. Mas, Flávio, nós estamos aqui falando com um pequeno grupo que quer ouvir a verdade, né? A verdade interessa para algumas pessoas, para outras pessoas ela não interessa. Eles preferem seguir o caminho errado. A gente está aqui para orientar você que tem um adolescente, você que quer fazer um trabalho bem feito, você que está querendo saúde, né? Então eu estou acompanhando já faz algum tempo já um número de óbitos de fisiculturistas. É muito grande, absurdo. Toda semana. Então a gente até conversado, né? Vamos falar sobre esse tema. Vamos falar que isso é um caminho errado, né? E que as complicações, você vê muito problema cardiovascular justamente por quê? Né? A hipertrofia concêntrica, hipertensão, hipercoagulabilidade, distúrbios de comportamento, né? Então, problemas de libido, hipogonadismo secundário. Então, essa é a mensagem. Tá? Pensem muito bem para entrar nessa, porque depois que entra, você vai sair com algum tipo de sequela. E quanto mais tempo você fica, mais bagunça você vai fazer no seu organismo. E no caso do bielorrusso, do Golem, isso, né? O Ilya Golem. Golem. Qual que foi o caso dele? Me explica direitinho como é que é essa O Ilya Golem, ele era muito famoso, né? Principalmente porque ele mostrava os esquemas dele de injeção, que ele fazia. Ele era um monstro, né? 272 quilos no supino, 317 no agachamento, né? Ele era um cara muito forte, né? E até respeitado no mundo do fisiculturismo. Ele não competia, mas ele postava tudo o que ele fazia, o treino. Ele era um cara muito dedicado. O peso dele qual que era? 160 quilos, 1,85 m de altura. Tá? Minha altura, praticamente. Ele era conhecido na internet como O Mutante. Né? 16.500 calorias por dia, dividido em 7 refeições. Né? Então, ele postava, lógico, um monte de visualização, influenciou muita gente. Né? E agora deu ruim, né? Faleceu super novo, aos 36 anos. E esse monte de gente que ele influenciou? Né? Que está no mesmo caminho. E aí, fiz a mesma coisa, agora eu tomei as trembolona lá, os esquemas que foram orientados, inclusive pelo médico do Ilya Golem, e agora? Né? Vai ter que tirar, vai desmontar, e aí vem todas essas complicações. Mas a minha dica, não entrem nesse caminho, porque se você entrar, para sair, vocês vão ter trabalho. O trabalho, então, isso que eu ia falar agora, o trabalho é muito complicado, porque o indivíduo, quando ele sente esse poder do super-homem aí, do Homem-Aranha, no anabolizante, para ele largar isso... Já ouviu falar em transtorno dismórfico corporal? Sim. Então o cara começa a criar, ele começa a achar que ele está fraco. O cara está bem condicionado, mas ele começa a achar que não, que o peitoral tem que ser maior, que o bíceps dele está pequeno. Tem um termo, é vigorexia. Vigorexia é um nome popular. Né? Então, quando a gente fala de transtorno dismórfico corporal, é o tema mais sofisticado da área médica. Né? E tem o transtorno dismórfico também muscular. Né? O cara acha que está muito pouco, o cara está bem, quer mais, e quer mais. E não tem né? fim. Está muito relacionado com os transtornos, né, de comportamento. Né? Então, insatisfação com ele mesmo, ele começa a entrar nesse mundo, né? E ele não tem ideia do que ele tá, o buraco que ele está cavando. E quando essa recomendação para o uso de esteroides vem da área médica por algum Boa pergunta. Tem que ter hipogonadismo comprovado por exame. Se você fizer um exame de sangue, mostrar que você tem níveis baixos de testosterona, né, comprovado pelos exames, ou se as mulheres têm os níveis hormonais muito baixos e estão tendo muita sintomatologia, tentaram outras formas antes, que é o que a gente faz na clínica. Daí você falou da neuromodulação com a tecnologia. Bem tem importante. ótimos resultados no consultório. E junto com treinamento físico, musculação ajuda bastante nessa parte de organização e modulação dos hormônios. A atividade física, ela sempre vai ser um complemento. Sim. E a alimentação. Sim. Então, assim, o problema é que tudo se vende também. Você está todo lascado, você vai... Melhora a sua alimentação e o exercício, isso vai resolver todos os seus problemas. Mais ou menos. Isso funciona para algumas pessoas.
tem pessoas que estão muito bagunçadas de sistema. Sim, né? concordo. Esse eixo neuroendócrino imune alterado, ele tenta fazer exercício, alimentação, mas o resultado que ele obtém não é às vezes muito satisfatório. Se você tem uma melhora desse eixo, né, que a gente utiliza tecnologia muito avançada para isso, comprovada cientificamente, o paciente se sente melhor e vai ter muito mais resposta no teu trabalho e a alimentação fica muito mais também fácil, inclusive ele seguir a alimentação, né, não bater aquela ansiedade e fazer tudo errado. Né? Esse ponto é importante, porque você colocou que o exercício e a alimentação vão ajudar muito. Sim. O sono vai ajudar muito. Tudo isso ajuda na parte hormonal. Mas se o indivíduo tentou tudo, como você disse, tem que buscar mais auxílios, mais alternativas, que não seja o hormônio. O hormônio é o último caso quando identifica realmente que precisa daquele hormônio. O hormônio está muito na moda. Né? Você pode ver que tudo se resolve hoje com hormônio. Hormônios são anabólicos. Hormônios aumentam as mitoses. E quanto mais mitose, mais chance de ter células o quê? Cancerígenas. Defeituosas. Se você tiver uma falha do sistema imunológico, se você estiver passando um momento que a sua imunidade está baixa e essas mitoses aceleradas, você tem um risco de desenvolver um câncer. Tá? Então não é uma terapia sem risco zero. Se o cara falar para você que a reposição hormonal é risco zero, saia correndo do consultório desse médico. Ele não sabe o que ele está falando. Tá? Então existe um risco, tá? Você tem que pesar muito bem na balança o custo-benefício. Eu prefiro outras alternativas com todo o conhecimento que eu tenho hoje. Tá? Eu sempre busco a segurança do meu paciente. Isso para mim está em primeiro lugar, tá? Para tentar ajudar na qualidade de vida dele e resolver os problemas quando ele vem no consultório. Então vamos pensar em consultório de novo, algo muito comum que eu vejo, que são os médicos pegando o exame de sangue das mulheres e falando, seu nível de testosterona está muito baixo. A gente vai ter que fazer uma reposição. E a gente sabe, na parte fisiológica, que naturalmente a mulher tem níveis muito baixos de testosterona. Comparado com os homens, sim. E por que essa indicação? Então, existem hoje muitos cursos no mercado de reposição hormonal. Tá? Esses cursos foram justamente abordados nessa resolução do Conselho Federal de Medicina. Por quê? Pegavam médicos recém-formados, né? E faziam um curso de modulação hormonal e justamente vendiam isso que níveis baixos de hormônio, fazer toda a mensuração e qualquer alteraçãozinha que parece um pouco fora da fisiológica já entram com a suplementação de hormônios. E a testosterona, ela tem uma resposta muito boa onde? Na parte muscular. Então as mulheres se sentem com mais libido, mais força muscular no Esse é o ponto momento, importante. Mas lembre-se que a mulher ela não tem níveis altos fisiologicamente de testosterona. Aí você começa a ver aquela voz rouca da mulher, né? Começa a ver uma característica meio masculinizante. Você começa a ver pelos, hirsutismo, falando, isso está estranho, isso está muito esquisito, né? E é justamente por esses implantes que dão muitas complicações, inclusive acne. Eu pego muito no consultório às vezes, elas vêm com acnes terríveis, complicações, e aí eu falo, e agora, doutor? Agora você tem que tirar, né, esse implante ou esperar o quê? Né, o efeito do sair todo o hormônio do implante para depois a gente vai arrumando gradualmente essa bagunça. Mas eu pego com frequência no consultório pacientes que usaram esse tipo de implante com diversas complicações e tem um trabalho danado para a gente arrumar isso. Porque é um ponto que a gente tem que avaliar, né? Porque se a mulher naturalmente não precisa de testosterona mais elevada e quando ela tem esse nível mais alto através da reposição hormonal, o libido, que é um ponto importante que você falou, que as mulheres reclamam bastante, ainda mais quando estão acima dos 40, 50 anos de idade, que aumenta bastante. Isso é um ponto que a gente avalia, né, que a gente tem como feedback. Outra coisa, a massa muscular, que é algo que elas estão perdendo, não estão percebendo, estão ficando mais flácida. Então, reverter esse processo na cabeça da mulher deve ser muito difícil. A gente, isso é promessa minha, tá? Nós vamos fazer aqui com o Flávio um tema que eu gosto muito, que é a parte de raciocínio, como funciona o nosso cérebro, tá? Quando você vende uma coisa assim, você vai usar um implante para ganhar massa muscular. Quando você não pensa de uma maneira muito profunda, você vai muito superficial, muitas vezes isso parece uma coisa agradável no primeiro momento. Nossa, eu vou usar um negócio que vai resolver o meu problema. E a gente acaba não utilizando, né, a parte cognitiva de raciocínio para ver a bobagem que a gente vai fazer. Então é uma mensagem que a gente já recebe de uma forma muito atrativa no primeiro momento. A gente não raciocina sobre isso e acaba entrando nessa roubada. Então, hoje, gente, nós temos que pensar muito antes de fazer
um tratamento com hormônio, reposição hormonal, pesquisar, estudar, verificar se não tem outras alternativas muito mais seguras, deixar para isso apenas para uma última opção e mesmo sabendo que tem riscos. Isso é bem legal. Doutor Maurício, o episódio foi maravilhoso. Acho que abordamos basicamente o que a gente pensou em abordar aqui, foi bem legal. Foi bem interessante ver. Informativo, né? Foi informativo. Chegamos desde o adolescente até o jovem adulto que morre cedo, a mulher que está na menopausa. São pessoas que eu estou vendo na prática que estão com bastante confusão em relação à utilização desses hormônios. Mas quero agradecer todo esse conhecimento passado, essas alternativas. Mais uma vez, um prazer estar aqui. E a gente justamente está buscando que vocês tenham um caminho correto. O caminho da verdade. Estamos indo na contramão da internet em relação a conteúdo. Mas eu fico muito feliz porque é realmente o que eu acredito, que eu vejo que a ciência valida. E a gente está indo nesse caminho que está trazendo benefícios para as pessoas que estão próximas da gente. Essa é a ideia. Então vem para próximo também, que você também vai ter mais condições de saúde. Busque um caminho correto, faça as suas escolhas, não use o processamento rápido, raciocine sobre aquilo que vocês estão fazendo. Valeu, doutor Maurício, obrigado. Imagina, aí. Foi um episódio maravilhoso. Mais um Trainingcast. Acompanhe no YouTube, siga a gente, siga o Dr. Maurício, a rede social dele vai estar aqui na descrição, Clínica Fit, tanto no YouTube quanto no Instagram. A clínica dele fica em São Bernardo do Campo, em Moema, não é isso? Sim, nós temos um consultório em Moema e um aqui em São Bernardo do Campo. Ele tem a tecnologia REAC, que é o carro, vamos dizer assim, que é o tratamento mais importante que você aplica hoje? A gente tem uma abordagem integrativa, né? Eu procuro ver o paciente, trabalhar os processos inflamatórios, a gente é especialista em resolver problemas inflamatórios. Você que está todo inflamado, cheio de dor, né? PCR ultrassensível elevado, pode vir com a gente que a gente vai ajudar bastante a você a melhorar, né, as suas inflamações e ter um caminho saudável. E essa parceria que a gente faz com o Flávio, a gente tem muitos pacientes em comum. Sim. E é muito interessante porque eles compartilham o quê? Uma visão correta do que é saúde. Né? E as trocas de ideia que a gente tem aqui ajuda muito no tratamento deles também. Tanto tratamento quanto treinamento. Perfeito. Boa, obrigado, doutor Maurício. Imagina. Até o próximo episódio aí, vai vir mais vezes, vai ter mais episódios marcados já. Bora! E vamos gravar mais aí, que é muito bom passar para vocês essa informação. Obrigado pela informação. oportunidade, Flávio. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Até mais.